Boa noite, queridos. Meu nome é Hélio Piovesan, sou pastor aqui desta igreja. E hoje nós estamos numa quinta-feira, dia 20 de 10 de 2022, e agora são 8 horas e 1 minuto. Nós estamos aqui nessa escola da doutrina bíblica, onde nós fazemos a cada 15 dias esse culto, essa escola, essa aula, para nós nos aprofundarmos mais na palavra de Deus. Tá? Então, você é nosso convidado. Se você chegou aqui através do YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica, né? Amamos a Jesus Cristo e o seu Pai, buscamos agradar a Deus, né? Embora nós gostamos também de estudar alguns assuntos bem polêmicos, né, que está no Novo Testamento e no Velho Testamento. E hoje vai ser um desses, um estudo bastante interessante, tá bom? Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você tem os nossos horários de culto e tem um botãozinho aqui do lado direito superior escrito ao vivo. Aí você clica lá no horário que estiver tendo o culto, você entra aqui nesta sala. Pedimos só que você entre com a câmera e o microfone desligados, tá ok? Temos também cultos no domingo, que é nosso culto da família, às 18 horas. Temos o culto às terças-feiras, que é a escola do Alicerce Bíblico, que a gente estuda pontos básicos do cristianismo. E, quinzenalmente, a escola da doutrina bíblica, tá bom? Temos um Fale Conosco, também fale conosco, @igrejadeinterlagos.com.br. Você pode fazer suas perguntas lá, que a gente vai ter o máximo de prazer em respondê-las. Só um segundinho aqui. E então, mesmo que você tenha entrado pelo canal do YouTube, né, nós vamos fazer uma oração daqui a pouco, mas quero que, mesmo assim, você esteja vendo uma repetição, um vídeo, você faça essa oração também, tá ok? Eu esqueci de falar, nós temos um Facebook, né, que é a Igreja de Interlagos, e também temos e que nós temos outro lá, esqueci o nome. Instagram, exatamente. A gente vai ficando velho, vai perdendo aí a memória. E você pode nos seguir lá também no Instagram, tá ok? Então, fecha seus olhos que eu vou orar, fazer uma oração rápida. Jesus querido, obrigado por esse momento tão agradável na tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso querido Deus, aquele que morreu por nós na cruz, subiu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e que os nossos pecados fossem perdoados, anulados. Senhor, nós amamos a Ti, amamos a tua obra naquela cruz. Peço agora, Senhor, que o Senhor nos abençoe com a Tua presença, com os Teus ensinamentos. Pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a Eliette agora, que vai trazer essa mensagem, livrar de todo o mal, abençoa a sua família, e, Senhor, flui através da boca da Eliette o Teu ensinamento, aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, Pai. Nós te pedimos no nome santo e soberano de Jesus. Amém. Eliette, é com você. Amém, irmãos. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos, porque a gente sabe o quanto todos os irmãos são tão atribulados, né? Um dia de trabalho, um dia de correria, né? Mas os irmãos estão aqui, dispostos nas mãos de Deus, ouvindo a palavra de Deus, né? Os irmãos são fiéis. Eu acho que a palavra fiel, né? Fiel a Deus, é uma palavra que tem um desdobramento muito grande, né? Eu vou trazer um estudo hoje para vocês, que eu até falei para o pastor Hélio, né? Parece mais uma aula do que um estudo, mas eu acho que a gente tem que ter esse conhecimento
irmãos, porque quando nós estamos lendo a Bíblia, muitas vezes aparecem conceitos, palavras que a gente passa por cima, assim, nem chega a ficar na dúvida, passa por cima e acaba não aproveitando a profundidade daquela passagem bíblica, né? Então, é importante nós termos certos conceitos basilares, apesar que essa não é a escola do alicerce bíblico, é a escola da doutrina bíblica, mas nós vamos pincelar também alguma coisa que a gente costuma falar nas quintas-feiras sobre doutrina. O nosso principal objetivo no culto de quinta-feira, quinzenal, que a gente faz às quintas-feiras, é mostrar quem é Deus e quem não é Deus, e se passa por Deus. Né? Porque nós sabemos que o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, quando morreu e ressuscitou, mandou o Espírito Santo habitar entre nós, que é o seu representante. Então, o nosso Deus é o Pai, Filho e Espírito Santo. É um Deus. Um único Deus, um único Senhor e um único Espírito. Há um só Deus e um só Espírito. E muitas vezes, em muitas quintas-feiras, nós discorremos aqui sobre a personalidade de Deus, os atos de Deus, os efeitos que são decorrentes desses atos, e vamos dizer, essa personalidade de Deus acaba se chocando com a personalidade do Deus do Velho Testamento. Então, eu vou dar alguns exemplos que eu já dei, mas eu acho que a gente tem que ser repetitivo, porque sempre tem gente ouvindo pela primeira vez o vídeo. O mundo foi criado por um Deus que fez um homem imperfeito, que foi Adão, né, o primeiro homem que ficou circunscrito num jardim para adorar esse Deus. Esse homem tinha uma índole ruim. Ele desobedeceu, ele pecou. Quem deu aquele espírito àquele homem? Quem deu aquela índole àquele homem? Foi Jeová. Então a gente pensa, Jeová, será que ele é tão perfeito? Aí ele faz uma criatura, sua imagem e semelhança tão imperfeita, né? Então a gente fica pensando, se o homem imperfeito tivesse sido feito à imagem do Pai, ou de Jesus, que é a mesma coisa, quem me vê a mim vê o Pai, Jesus falou, qual necessidade ele teria de nascer de novo? Né? Então, isso quer dizer que aquela primeira criação foi muito imperfeita e não tinha nada a ver com o Pai. Outra coisa, Jeová, um marco muito importante de Jeová foi ter dado a lei através de Moisés, né? E é uma lei que condena o homem, porque é uma lei que exige do homem perfeição de fora para dentro, não tem uma transformação interior do homem. E aí todos estavam condenados à morte. Amenizava um pouco a ira de Jeová quando morria um animal no lugar desse homem. Uma pombinha, uma ovelhinha. E aí Jesus veio ao mundo para cumprir esse castigo que estava reservado ao homem, que era o castigo da morte, porque ninguém conseguia cumprir a lei. E aí Jesus foi o cordeiro que foi morto no meu lugar. Ele veio me trazer a redenção, ele veio me trazer a libertação da lei maldita de Jeová. Então a gente fica pensando, por que o pai ia dar uma lei maldita para que seu filho morresse no meu lugar? Vocês entendem que isso não tem sentido? Então a gente chega aqui à conclusão, que Jeová é o Deus desse mundo, e o Pai está na luz inacessível. São duas entidades divinas diferentes. O meu Pai, Filho e Espírito Santo, e outra Jeová com o seu exército de anjos e demônios. Tem vários estudos, se você tiver curiosidade de ver, veja no nosso canal do YouTube, Igreja de Interlagos, lá tem vários estudos que a gente faz sobre esse assunto. Bom,
Então, o que eu tenho? Eu tenho um Deus desse mundo, que reina desse mundo, que é o Deus das nações, o Deus que deu a lei de Moisés, o Deus do ouro e da prata, o Deus que se ira todos os dias, um Deus que age através do ministério dos anjos, que na Bíblia está escrito que foi o ministério da morte, e do outro lado eu tenho um Deus limpo, puro, que é só luz, porque esse de Jeová às vezes é trevas, um Deus que manda seu filho morrer no meu lugar, é um Deus libertador, é um Deus que não tem nada a ver com esse mundo, ele não é Deus das nações, ele não é Deus dessa conturbação, ele não é Deus da guerra é Jeová. Então, irmãos, eu só quis fazer essa diferenciação antes da gente falar em espíritos, para vocês verem que a Bíblia mostra, não é a gente que inventou essa doutrina, a Bíblia mostra que a característica do Deus do Velho Testamento é oposta à característica de Jesus. Por isso que os judeus que criam tanto em Jeová, o Deus dos judeus era Jeová. Jeová separou aquele povo para o adorar. Tem os sacerdotes que detinham a lei, né, os rudimentos da lei. Aquele povo que Jesus mesmo falou que estava nas trevas, porque estava com Deus das trevas, que é Jeová. Aquele povo que conhecia tanto da lei, do sacerdócio, dos sacrifícios, né, judaicos, aquele povo, quando Jesus veio, falou, não, esse não é o Messias de Jeová. Crucifique-o. Então, irmãos, a crucificação de Cristo, ela não foi um erro judiciário, mas ela também foi um erro dos judeus. Ela foi um erro dos judeus, mas não foi um erro judiciário, melhor falando. Porque os judeus estavam esperando o Messias de Jeová, que era igual a Jeová, ou parecido com Jeová. Era um Deus guerreiro, era um Deus que se vingava, era um Deus que às vezes mentia, que mandava o espírito de mentira, e Jesus era manso, era humilde, falava com prostitutas, falava com pecadores. Era o oposto de Jeová. Jeová mandava apedrejar a prostituta, e Jesus vinha e falava, olha, vocês querem apedrejar? Pode apedrejar, mas primeiro, pensa assim, você tem pecado? Se você não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E ninguém atirou, porque todo mundo sabia que tinha pecado. Então, irmãos, é uma divisão muito grande entre as obras do Velho Testamento e as obras do Deus do Novo Testamento. Por isso, nós sempre fazemos essa diferenciação entre o Pai, Jesus e o Espírito Santo, e entre o Deus deste mundo, que é Jeová, que cega os entendimentos, porque ele está envolto em trevas, tá? Eu espero não ter escandalizado ninguém, se por acaso eu escandalizei, continuem ouvindo, irmãos, o nosso estudo, porque eu acho que vai trazer conhecimento para os irmãos, né? A fé vem pelo conhecer a palavra, né? Então é importante a gente conhecer alguns aspectos da palavra. Por que eu trouxe esse estudo hoje para vocês? É um estudo que, olha, eu não vi em nenhum lugar, tá? Eu acho que é um estudo, assim, inédito, e é um estudo que tira algumas dúvidas quanto ao mundo espiritual. Por isso que o título do nosso estudo é O Mundo Espiritual. Então, eu queria que o pastor abrisse em Apocalipse 4, 5, porque hoje, irmãos, a gente vai falar dos tipos de espíritos que existem na Bíblia. Tá? Os tipos de espíritos. E o que é esses espíritos? Como são descritos esses espíritos? Como se manifestam esses espíritos, né? A gente ouve muito falar o Espírito Santo, o Espírito do homem, o Espírito maligno. Então, vamos ver aqui, Apocalipse 4, 5. E do trono, está falando do final dos tempos, né? E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Então, falando aquele cenário bem apocalíptico, as quais
Então, as 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Eu queria esclarecer uma coisa para os irmãos. Vocês estão vendo que aí 7 Espíritos de Deus, esse Espíritos, se o pastor puder grifar esse Espíritos de Deus, isso. Vocês estão vendo que está escrito o E, o primeiro E, em letra minúscula. Tá? Guardem isso. Por que eu estou chamando a atenção disso para os irmãos? Esses 7 espíritos. Está em letra minúscula. Primeira coisa, irmãos, Deus é um só e Deus tem um só espírito, que é o Espírito Santo. O nosso Deus e Pai só tem um espírito, que é o Espírito Santo. E por que aqui está falando em 7 espíritos? Né? Então, isso aqui a gente vai logo explicar para os irmãos. Só esclarecendo uma coisa, irmãos, que vai já começar a acender luzinhas assim de dúvidas. Quando na Bíblia se refere ao Espírito de Deus ou ao Espírito Santo, essa palavra está escrito em letra maiúscula. O Ezinho é letra maiúscula. Tá? E aí a gente está vendo que os 7 Espíritos de Deus está em letra minúscula. Tá? Então, quando existe espírito com letra minúscula, essa letra minúscula pode se referir a espírito do homem, pode se referir a anjos, pode se referir a demônios, pode se referir à qualificação do espírito do homem. Olha, está vendo que eu estou dando várias vertentes de espírito na Bíblia. Ou qualificações do próprio Espírito de Deus. Aí esse Espírito de Deus está em letra maiúscula. Então, irmão, só recordando, Espírito na Bíblia, geralmente, quando ele é escrito em maiúsculo, é Espírito de Deus. Quando escrito em letra minúscula, pode ser várias coisas, pode ser Espírito do homem, pode ser Espírito de anjos, pode ser espírito de demônios, pode ser qualificação do espírito do homem ou qualificação do próprio Espírito de Deus. Isso aqui é só para dar um preâmbulo, irmãos, para vocês verem que a palavra espírito na Bíblia, ela pode ter várias aplicações, vários sentidos. E o que a gente quer mostrar? Que a gente só consegue saber exatamente o sentido que tem a palavra espírito quando você entra num contexto e usa o discernimento espiritual. Tá? Então, vocês vão ver cada aplicação que eu falei. Eu queria que o pastor abrisse em Isaías, capítulo 11, verso 2. Isaías, vocês sabem que é Velho Testamento, mas o Velho Testamento, irmãos, ele não é para se jogar fora. O Velho Testamento nos traz muito ensinamento também. Então, Isaías 11, 2 fala assim, está falando sobre o Messias prometido, o Messias de Israel, ou o Messias prometido por Deus, né? Então, Isaías 11, verso 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vocês estão vendo que esse Espírito do Senhor está em letra maiúscula? Então, está dizendo que sobre o Messias, ou sobre o Jesus, iria se repousar o Espírito do Senhor, e esse Espírito está em letra maiúscula, irmãos, tá? É muito importante a gente entender isso. Vamos continuar lendo. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que seria o Espírito Santo ou o Espírito de Deus. Aí tem vírgula. Aí está vendo esse segundo Espírito, está escrito o Espírito de sabedoria. Agora, o Espírito de entendimento. O Espírito de conselho. O Espírito de fortaleza. O Espírito de conhecimento. E o Espírito de temor.
Vocês veem que na primeira linha, quando ele fala e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, isso quer dizer, irmãos, que é o Espírito de Deus, tem que ser escrito com letra maiúscula. Mas, como Espírito, eu falei para vocês, que pode representar a maneira de se agir ou a maneira de se pensar, também é sinônimo dessa palavra Espírito. O que isso quer dizer? Que quando você recebeu o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, você vai ter tendências, manifestações espirituais. Por isso que a palavra Espírito de Sabedoria, que é Espírito do Senhor, vamos do começo, Espírito do Senhor é Espírito de Sabedoria é 2, Espírito de Entendimento é 3, Espírito de Conselho é 4, Espírito de Fortaleza é 5, Espírito de Conhecimento é 6 e Espírito do Temor é 7. Então, são 7 espíritos, 7 maneiras de Deus se manifestar. Não quer dizer que é 7 como se fosse 7 Espíritos Santos. Tá? Eu vou explicar melhor isso também para sedimentar mais para o irmão. Só que esse Isaías 11:2 explica Apocalipse, é porque em Apocalipse aparece, se não me engano, 3 ou 4 vezes, dizendo os 7 Espíritos de Deus. Tá? Então, é só para explicar aqueles 7 Espíritos de Deus que a gente tem aqui em Isaías 11:2 o Espírito do Senhor e mais 6, que daria 7 Espíritos. Isso explica. Só que quando fala Espírito de Sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor, quer dizer que são as características que o Espírito do Senhor tem, ou ele pode dar. O Espírito de Deus, ele dá sabedoria, ele dá entendimento, ele atua no conselho, ele dá fortaleza, ele dá conhecimento e ele dá temor. Vocês entenderam? Os 7 espíritos? Porque não teria sentido Deus ter um espírito de temor para ele. Que esse espírito de temor é o homem que tem que ter, né? Que seria, vamos dizer, respeito, né? Então, irmãos, para vocês verem como que espírito nem sempre quer dizer aquela entidade espiritual que representa Deus. Às vezes, espírito representa uma ação de Deus. Tá? Eu vou lançar algumas maneiras ou algumas manifestações do espírito, depois a gente vai fechar tudo, tá bom? Aí os irmãos vão ter uma visão ampla do que é espírito e como a palavra aparece e como você vai interpretar quando aparecer espírito. Por exemplo, em Salmo 33:6, queria que o pastor abrisse, por exemplo, aqui é uma manifestação do espírito e não o espírito. Então, Salmo 33:6. Pela palavra do Senhor, e esse Senhor, quando aparece em Velho Testamento, em letra maiúscula, Senhor, todo em letra maiúscula, quer dizer Jeová, você pode até falar assim, pela palavra de Jeová foram feitos os céus e todo o exército deles. Veja também nos vídeos anteriores o que quer dizer esse exército dos céus. Tá? E todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Então, pela manifestação da sua boca, Jeová fez os céus e o exército dos céus. Então, vocês veem que aqui o espírito quer dizer a manifestação de Jeová. Está bem claro isso, irmãos. Quer dizer, ele fez pelo falar, né? Agora, vamos continuar aqui, irmãos. Um outro sentido do espírito. A gente já viu que espírito pode ser o espírito de Deus, certo? Ou o espírito de Jeová, que sempre é escrito com letra maiúscula, e as manifestações espirituais, que é escrito em letra minúscula, as manifestações de Deus. Só que na Bíblia,
existe um outro significado de espírito que é sinônimo de vida. Eu queria que o pastor abrisse em Gênesis 7 para a gente ver essa outra aplicação de espírito, irmãos. E não é só vida humana, é vida animal também. Tá? Como se fosse um fôlego de vida, né? Como se fosse o que está lá dentro, né? O que está movendo, o que está animando o ser. Então, Gênesis 7,15 fala assim, está falando sobre a Arca de Noé, tá? E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram 2 em 2 para junto de Noé na arca. Agora pula para o 21, pastor. Pula para Gênesis 7:21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra. 22. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Então, irmãos, a gente vai assim fazer de uma maneira mais rápida, né, para a gente poder chegar até os 7 tipos de manifestações espirituais que a gente tem. Não esse de Isaías que a gente viu, são 7 tipos, que Isaías a gente viu, né, espírito de temor, espírito de conselho, espírito de sabedoria. Esse são as manifestações decorrentes do Espírito do Senhor, mas aqui é diferente, a gente está vendo que a palavra Espírito está sendo usada como sinônimo de vida, né? Por isso que fala Espírito de vida, e não necessariamente de humanos, que aqui está se referindo a animais, porque entrou de 2 a 2, né? Então, irmãos, vocês vão ver, é muito interessante esse estudo, tá? Vocês vão ver quantos significados tem do Espírito. Existe, agora mudando já, irmãos, existe um Espírito que falou com Jesus, tá? No Novo Testamento, que a gente tem certeza que esse Espírito não foi o Espírito do Pai, e sim o Espírito de Jeová, tá? Está em Mateus 1,12. Enquanto o pastor abre, eu só vou deixar uma referência para quem quiser estudar a Bíblia, quem gostar, estiver anotando, que eu aconselho que anote, está em Tiago 1,13, que fala: ninguém sendo tentado de Deus, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Tá? Então, o Pai não tenta ninguém, porque ele já sabe o que está no nosso coração, e ele também não pode ser tentado, porque Deus não pode ser tentado. Então, Deus, isso está em Tiago 1,13, fala, Deus não tenta e não pode ser tentado. Então, aqui que o pastor abriu, eu falei, Mateus, pastor, mas eu falei Mateus ou Marcos? Falei Mateus, acho que é Marcos, pastor, desculpa. Marcos 1,12. Marcos 1,12 está falando da tentação de Jesus, tá? Isso. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Então, o Espírito impeliu Jesus para o deserto, para ser tentado. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Esse versículo, esses 2 versículos, irmãos, é muito importante a gente ligar com Tiago, que eu li agora, eu mencionei agora, Tiago 1,13, porque, Jesus não era plenamente divino. Ele, logicamente, ele tinha uma centelha divina dentro dele, mas ele não era, senão ele não podia ser tentado e ele não podia morrer na cruz, porque Deus não morre. Tá? Então, Jesus se despiu da divindade quando ele esteve esses 33 anos aqui entre nós, na Terra. E outra coisa, se Deus não tenta, esse espírito que impeliu Jesus para ser tentado no deserto não é o espírito do Pai. O Pai não ia levar Jesus para ser tentado por Satanás, porque o Pai não é amiguinho de Satanás, irmãos. Quem é amiguinho de Satanás, que a gente já viu em vários versículos, é o Deus desse mundo, é o Deus do ouro da prata, é o Deus da lei de Jeová, é o Deus Jeová.
Então, vamos para outro significado. Então, a gente já viu aqui um significado de um espírito que falou com Jesus, que é o espírito de uma divindade, que eu falei que existem duas divindades que, logicamente, elas não têm o mesmo grau de importância, que uma divindade é o Pai, Filho e Espírito Santo, e outra divindade é Jeová. E esse espírito, que está em letra maiúscula, que eu falei quando tiver letra maiúscula, é espírito de Deus, ou Deus Jeová, ou Deus Pai, ele estava atuando em Jesus, para tentar Jesus, né? E o Pai não tenta ninguém, irmãos. Então, se Jeová tentou Jesus, através do seu Espírito, ele pode nos tentar também, né? Porque Jeová, ele não tem a onisciência que tem o Pai. Bom, então, o homem, irmãos, mudando novamente, o homem, ele tem um espírito também. Agora a gente vai estudar o espírito do homem. Tá? O espírito do homem, irmãos, muitas vezes, da Bíblia, se confunde com o raciocínio do homem. Ou o que leva ao raciocínio em termos quase que de sentimentos. Por exemplo, cansaço, alegria, características da personalidade, até a parte cognitiva, a parte de compreensão, tá? Cognição quer dizer compreensão, quer dizer como eu me relaciono com o meio ambiente, essa palavra se chama cognição. Isso tem a ver com o espírito do homem, tá? Esse espírito do homem que foi dado por Jeová, que tem que se modificar para receber um dom espiritual do Pai. Tem que morrer e nascer de novo espiritualmente. O homem tem que morrer e nascer de novo espiritualmente. Então, esse espírito tem muito a ver com o que a gente pensa e a maneira que a gente age. É o espírito do homem. Tá? Então, eu queria que o pastor abrisse em Eclesiastes 7:8. Irmãos, vocês veem que tudo que a gente fala, a gente se baseia na Bíblia. Porque o nosso livro de conduta e regras é a Bíblia. Né? Então, se a pessoa não acredita na Bíblia, ela não vai conseguir acompanhar o que a gente está falando, mas, irmão, creia na Bíblia, porque tudo que está escrito na Bíblia já aconteceu e muita coisa está acontecendo. Então, Eclesiastes 7:8 fala: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Então, existem pessoas pacientes de espírito e gente altiva em espírito. Acho que nem precisa de explicar, né? O paciente de espírito seria humilde, seria o que aprende a esperar, e o altivo de espírito seria aquele orgulhoso, né? Agora, pastor, Salmos 51:10 também vai falar sobre espírito, o espírito do homem, relacionado com características da personalidade do homem. Só que vocês veem, irmãos, que esse espírito, tanto esse que o pastor lê em Eclesiastes, como esse que a gente vai ler agora em Salmos 51:10, são espíritos com letra minúscula, que aí se refere ao espírito do homem, ao espírito maligno, né? Então, Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Tá vendo? Espírito reto. Personalidade ligada à característica do indivíduo. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, por letra maiúscula, tá? Que é o Espírito de Deus, ou de Jeová ou do Pai. A gente tem que ver no contexto, por exemplo, aqui é de Jeová, né, Velho Testamento. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Tá vendo? Espírito voluntário, características. Por isso que quando a gente leu lá em Apocalipse, os 7 Espíritos de Deus, o primeiro falava o Espírito do Senhor, é um Espírito só. E aí vem os desdobramentos, Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento. E aqui, nesse Salmo 51, está dando as características, né?
Por exemplo, quando Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus. Então, característica, irmãos. Tá? Se alguém estiver anotando, está em Lucas 1,46. A mesma coisa quando Esaú, né, casou com Isaac e Esaú. Quer dizer, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó teve um irmão chamado Esaú, e esse irmão, isso está em Gênesis 26, 34, ele foi o que ficou com o pai. Né? Jacó fugiu e depois ele voltou, que ele tinha recebido a bênção, né, de Isaac, e esse Esaú, ele fez muita coisa errada, ele casou com mulheres que não devia casar, né? Então, em Gênesis 26, 35, não sei se o pastor abriu, 35 fala assim, e estas mulheres, né, que Esaú casou, foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Então, vocês estão vendo, irmãos, que espírito do homem tem a ver com sentimento e com cognição, com relacionamento, com personalidade. Ah, é o espírito do homem. Né? Então, irmãos, quando eu louvo a Deus num culto, quando eu oro a Deus, quando eu louvo a Deus, quando eu canto louvores a Deus, quando eu estou aprendendo de Deus, eu estou alimentando e movendo o meu espírito com E minúsculo. Então, por isso que em João 4:24, se o pastor puder abrir, está falando justamente isso. Deus Pai é um espírito com E maiúsculo, tá? E o meu espírito vai adorá-lo espiritualmente, não é na carne. Então, João 4:24, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, eu não adoro o Pai dançando. Eu não adoro a dança, irmãos. Em algumas igrejas, vou até explicar isso para os irmãos, que é uma coisa que eu acho, tá? Eu acho que a gente ainda tem direito de achar. A dança, ela tem uma função evangelística na igreja. Evangelística. Então, as pessoas cantam, e as meninas e os meninos lá dançam. Isso é uma função evangelística. Não é função de adoração, porque a gente não adora o Pai com movimentos da carne, tá? Porque dançar, aliás, é uma coisa deliciosa você dançar. Quem dança sabe que é gostoso dançar. Mas você vai adorar a Deus espiritualmente. Não é com a carne que se adora a Deus. Por isso que fala, olha, importa que os que o adorem em espírito. Em espírito eu vou adorar a Deus. E não com dança. Com dança você adorava a Jeová. Agora, o Pai não. O Pai se o adora em espírito. E Jó 32:8, acho importante o pastor abrir. Jó 32:8. Na verdade, isso, Jó 32:8. Eu tenho que olhar, irmão, porque o celular é pequenininho. Na verdade, há um espírito no homem. Então, é espírito com E minúsculo, assim um espírito. E a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Então, aqui parece que está começando a existir uma pequena diferença entre espírito do homem e entendimento. Apesar que eles andam muito juntos. Mas, irmãos, não é a mesma coisa, tá? O espírito, ele alimenta o meu entendimento. Agora, Paulo faz uma diferenciação em 1 Coríntios 14:14, para vocês verem que interessante, que Paulo faz uma pequena diferença entre espírito do homem, tá? Em minúsculo, e entendimento. Então, vamos ver. 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em língua desconhecida, língua estranha, né? Língua espiritual, batismo no Espírito Santo, língua estranha. Se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem,
mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Vocês estão vendo que Paulo faz uma diferenciação entre espírito e entendimento? Os dois andam muito interligados, irmãos. Então, o que eu entendo por essa diferenciação? Espírito seria uma ligação cognitiva, que eu já expliquei o que é cognição, que é relacionamento, que é raciocínio, né? Então, espírito seria uma ligação cognitiva entre eu e o divino, tá? Seria uma ciência, uma sapiência, né? Um conhecimento entre eu e o divino. E o entendimento seria uma ligação cognitiva que temos conosco mesmos e com os outros. Entenderam? Tá? Vocês veem que Paulo fala, olha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, a gente tem que orar nos dois. Temos que orar em espírito e temos que orar em entendimento. Porque o espírito, apesar que ele está sujeito ao profeta, tá? A hora que eu quiser parar de orar em línguas, eu paro. O espírito, irmãos, ele é uma ligação cognitiva forte entre eu e o divino. E entendimento, os dois se alimentam em si, mas o entendimento tem mais a ver com o meu relacionamento social, humano, moral, comigo mesmo e com os outros. Acho que deu para entender, né? Então, vamos para frente, irmãos. Eu acho que seria interessante fechar esse estudo hoje, mesmo que passar uns 5 ou 10 minutinhos para vocês terem o todo. Aí o pastor me fala depois se ele acha que é melhor cortar no meio ou ir até o final. Bom, eu queria que o pastor abrisse em João 15, 26, que aqui já vai falar do Espírito Santo do Pai, que não é o Espírito Santo de Jeová, aquele Espírito que levou Jesus para ser tentado no deserto. Não, é o Espírito Santo do Pai. Em João 15, 26, fala assim, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, porque tinha muito Espírito de mentira, né? Principalmente o de Jeová. Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, irmãos, aqui esse versículo, João 15, 26, está dizendo que o Consolador, ele vai vir, que Jesus mandou. Tem um outro versículo que fala, olha, se eu não subir, o Consolador não virá até vós. Isso, irmãos, quer dizer que aquele Espírito que agia no Velho Testamento não era o Espírito Santo do Pai, era o Espírito Santo, mesmo que seja com E maiúsculo, que é um Espírito divino, era o Espírito Santo de Jeová. Era que Jeová, logicamente, ele tem que ter um espírito para se manifestar entre os homens, né? Então, não é porque está escrito Espírito Santo lá no Velho Testamento que é o Consolador que o Pai enviou após Cristo ressuscitar, entende? Então, irmãos, quando em João 15, 26 fala, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito, é o Espírito Santo que procede do Pai, né? Ele vai testificar de Jesus, porque aquele Espírito Santo que existia no Velho Testamento, ele testificava da lei, testificava dos sacerdotes, e ele testificava de Jeová, e testificava do Messias de Jeová, que ainda não veio, que vai ser o anticristo. Tá? Então, irmãos, só para mencionar, não precisa de abrir, pastor, 2 Coríntios 3,17, que fala, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Porque aquele Espírito de Jeová, irmãos, não trazia liberdade. Tá? Então, irmãos, eu vou assim citar rapidamente, mas quem estiver anotando, vale a pena ver na Bíblia, 1 Samuel 16, 14, que fala do espírito mal da parte do Senhor que assombrava Saul, né? Então,
Ai, pastor Abra, que eu acho que esse aqui é interessantíssimo, porque aqui a gente vai ver agora, irmãos, outros espíritos. A gente já viu o Espírito de Jeová, já viu sobre manifestações do Espírito de Deus, manifestações do Espírito de Jeová, já viu o Espírito do homem, né? Agora a gente vai ver o Espírito de Jeová em contraponto com espíritos malignos. Então, 1 Samuel 16:14 fala assim: e o Espírito do Senhor, Espírito maiúsculo, que esse Senhor, letra tudo maiúsculo, eu já falei que é Jeová, então é o Espírito de Jeová, se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte de Jeová, da parte do Senhor. Então, os irmãos lembram que eu falei que o Jeová, ele reinava, né, através dos reis de Israel. Então, vocês estão vendo aqui como ele reinava. Inclusive, ele estava dentro de Saul, né? O Espírito de Jeová estava dentro de Saul. E é interessante que a gente vê aqui que um espírito, com E minúsculo, um espírito mau, começou a assombrar, né? Inclusive, no verso 15 fala assim: então os criados de Saul, né, os empregados dele, lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte de Jeová te assombra, né? Será que o Pai, irmãos, será que Jesus Cristo, que é santo, que é puro, que vem nos salvar, que vem nos dar libertação, ia mandar um espírito maligno lá, irmãos? Irmãos, é tanta prova que Jeová não tem nada a ver com o Pai, que mesmo eu querendo mostrar outras coisas, a gente entra aqui em contraponto dizendo, olha aqui, ó, mais uma prova que Jeová é um Deus maligno, né? Trouxe espíritos malignos. Então, irmãos, a gente vê assim que além do espírito maligno que Jeová dava, ele também, através do exército celestial dele, né, ele mandava até espíritos de mentira na boca dos profetas, tá? Isso está bem claro, irmão, se alguém puder anotar, que eu não vou ler tudo, é 2 Crônicas 18:18, quando fala do exército celestial, lembra aquele exército celestial? 1 Crônicas, quer dizer, 2 Crônicas 18:18, fala exatamente desse exército celestial, né? Irmãos, eu estou pensando uma coisa, ver o que o pastor acha. Eu acho que se eu for me alongar para terminar tudo, eu acho que vai ultrapassar de 1h30, eu acho que os irmãos vão ficar cansados, vai ser muita informação, e eu sei que os irmãos também têm que descansar, têm que dormir, né? Então, eu proponho terminar no domingo, pastor. O que o pastor acha? Fala aqui para mim. Excelente ideia. Tá. Então, eu quero que o pastor abra. Posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão? Pode. Tá tão interessante, Eliette, que talvez, se você quiser me mandar esse estudo, eu preparo um PowerPoint. Ah, tá. Com os versículos? Tá bom. Tá bom. Então, só vou terminar aqui, pastor, para depois que eu terminar esses versículos, terminar a gravação, e os irmãos que estão agora aqui online estão convidados, logicamente vão estar no domingo, e os irmãos que estiverem ouvindo pela internet, ouça depois o Mundo Espiritual, parte 2. Ok? Então, eu queria que o pastor abrisse em 2 Crônicas 18:18, porque é muito interessante, irmão, senão eu vou ter que falar tudo por cima, e acho que vale a pena a gente se deter, né, melhor nesse estudo. 2 Crônicas 18:18 fala assim: disse mais, ouvi, pois, a palavra do Senhor Jeová. Vi ao Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé
a sua mão direita e a sua esquerda. E os irmãos já sabem quem é o exército celestial. São os anjos e os demônios que estão aqui na terra. Então, verso 19. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia de uma maneira e outro dizia de outra. Quer dizer, Jeová, ele estava consultando o seu exército, porque ele não gostava de Acabe, certo? Ele queria que Acabe subisse e fosse derrotado nesse lugar chamado Ramote. Então, vinha um espírito, falava uma coisa, aí Jeová pensava, vinha um espírito desse exército dele, né, celestial, falava outro, aí, verso 20. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor Jeová e disse: eu o persuadirei. E Jeová disse: com o quê? Né? Verso 21, aí o espírito disse, né? Que a gente viu que foi um espírito que se apresentou. E ele disse, verso 21, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor Jeová. Então, ótimo, adorei a ideia. Adorei a ideia de você ser um mentiroso. Eu vou mandar você mentir no meu lugar. Né? Tu o persuadirás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Irmãos, isso é uma coisa muito grave. Muito grave. Será que Jesus Cristo, puro, que nunca pecou, iria mandar um espírito mau para assombrar Saul? Será que o Pai ou Jesus Cristo ia mandar um espírito de mentira, irmãos, para enganar uma pessoa? Certamente o Pai iria fazer de um modo diferente, de uma maneira que não iria envolver mentira, não iria envolver demônios. Verso 22. Agora, pois, eis que o Senhor Jeová pôs o espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então, aqui no verso 22, irmãos, está falando que foi o próprio Jeová que colocou o espírito de mentira. Porque é Jeová que manipula os espíritos neste mundo, irmãos. Não é o Pai, é Jeová. O Pai, sim, entrou em espírito maligno, você vai lá e expulsa em nome de Jesus. É diferente. Agora, quem maneja guerras, quem maneja essas pessoas tão malignas, irmãos? Quem maneja esses regimes políticos malignos são anjos colocados por Jeová, porque o Pai jamais iria enviar um espírito maligno, um espírito mentiroso, mas Jeová manda. Por isso, irmãos, que nós nunca vamos ver Jesus mandando espíritos malignos, e sim Jesus retirando espíritos malignos. Amém, irmãos? Então, eu vou fazer uma pequena oração para terminar esse estudo. Eu convido os irmãos a ouvirem o outro estudo, que o total, irmãos, são 7 tipos de espíritos que existem na Bíblia. Depois a gente vai fechar tudo isso. Tá? Eu acho que foram várias informações, mas o que assim, só recapitulando, irmãos, existe o Espírito Santo do Pai, e existe o Espírito Santo de Jeová, só que as manifestações deles são opostas. Aqui a gente viu, irmãos, quando a gente leu em Crônicas, que fala do exército do Senhor, a gente viu, né, aquele espírito com letra minúscula, né? Espírito letra minúscula, espírito de mentira, era um demôniozinho que Jeová estava mandando lá para enganar Acabe. Mas a gente viu que na tentação de Jesus foi um espírito de Jeová, que é o espírito com E maiúsculo, né? A gente viu também que espírito na Bíblia pode ser manifestações
do próprio Espírito de Deus, que a gente viu lá em Apocalipse, né? Manifestações de sabedoria, de temor, de conselho. A gente viu também que até o animal pode ser chamado espírito de vida, até para o animal pode ser chamado espírito de vida. E a gente viu também que espírito também representa o entendimento do homem, né? Não necessariamente a mesma coisa, mas os dois andam juntos. O espírito com o entendimento andam junto com o homem. Tá, irmãos? Espero que tenha sido útil para vocês essa palavra, para quando vocês lerem a Bíblia, vocês terem exatamente a visão, tá? Que espírito é esse que está sendo escrito aqui, né? Que não é a mesma coisa, né, irmãos? Então, eu vou fazer uma pequena oração e que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, amém, irmãos? Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor Deus, pela tua palavra, Pai, santa, viva e eficaz em nossas vidas, Senhor Deus. Nós te glorificamos nessa hora, Senhor, e abençoamos todos que estão ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, Senhor. Glórias ao teu nome. Amém. Amém, pastor.